minha gente! Aqui é o alemão mais conhecido no Brasil pelo jeito que vocês escrevem nos comentários. E esse alemão, Caio, ele tem novas notícias. E dessa vez sobre o bate-papo entre os líderes britânicos nos últimos tempos, 2020, 2021, etc. Agora foram divulgados, ou foi divulgado o bate-papo entre eles e a vontade de sacrificar os seus queridos, como é que a gente diz? O povo, enfim, né, gente? Escutam só, gente. O que os membros do governo britânico discutiram durante essa é agora revelado em conversas vazadas. Nós falamos já há um bom tempo atrás que a gente precisa segurar firme, esperar e sempre de novo cavar um pouco e a gente vai achar notícias sobre isso. E agora saiu uma bomba mesmo sobre essas conversações. Escandaloso, as medidas foram aprovadas sem uma base científica. Punições foram impostas com alegria. Estudos foram mal utilizados por causa do medo. Ou para dar medo, vamos dizer assim. O que muitas pessoas em toda a Europa já suspeitaram e agora é agora comprovado pelos lockdown files do Daily Telegraph britânico. Por inúmeras decisões, razões políticas e as dicas dos consultores de comunicação foram mais importantes do que as descobertas científicas. 100.000 mensagens de chat do secretário, ex-secretário de saúde Matt Hancock foram divulgadas para o Daily Telegraph. Elas fornecem uma visão abrangente da comunicação interna do governo durante a pandemia. Pois, gente, o que todos nós, muitos de nós, já tínhamos em mente, o que por muitos foi visto como conspiração, agora mais uma vez está se tornando, infelizmente, tem que dizer, infelizmente, realidade. Nós fomos levados na corda e a gente tinha a impressão que nós fomos incentivados, forçados, etc. E agora nós temos mais uma prova disso. O governo britânico, e provavelmente não só, frequentemente agiu por motivos políticos, com base em muitas poucas evidências científicas. Particularmente perturbador o contentamento com o qual políticos e funcionários públicos puniram e assustavam cidadãos com a ajuda de estudos científicos. Hancock usou resultados científicos para assustar os britânicos. Esta era a única maneira que ele podia fazer passar por algumas medidas. Levando a gente assim, né? Meu Deus do céu. E todo mundo... É assim que conseguiram, né? Porque o povo, o ser humano, enfim, o ser humano, não só o povo em si, o ser humano, quando sente medo, vê algo ali acontecer, ele faz de tudo para escapar disso, né? Certo? Em junho de 2020, o ministro da Saúde e seu assessor científico ficaram satisfeitos. Um estudo apontando em uma direção positiva recebeu muito menos atenção do que seu homólogo sombrio. Claro, né, quando a gente escuta notícias negativas, normalmente a maioria dos seres humanos tem uma vontade de saber o que de ruim passou. Quando a gente fala de coisas bonitas, tal, isso pouca gente entende. Mas agora, quando amanhã vem o apocalipse, o pessoal fica ali querendo saber o que, como, quando, quem sabe, qual é a hora. Tá entendendo? Nós somos assim, todos nós. Eu não me excluo disso. Eu também sempre me pego olhando isso. Se quisermos que as pessoas se comportem, isso pode não ser uma coisa ruim. E, acrescenta Walls, claro, eles estão absorvendo
a interpretação miserável e entregando mais do que tem que fazer. Claro, com medo, o próprio povo faz muito mais do que o governo exige, né? Porque, não, melhor fazer ainda um pouco mais. Nós vimos isso muito nesses tempos passados. Eu acho que vocês podem confirmar isso. Talvez vocês podem comentar isso também. Como é que vocês viram? Se vocês também perceberam isso. Em outro lugar, o secretário de gabinete, Simon Case, explica que para que as pessoas sigam ainda mais regras, precisamos de mais mensagens a favor, medo, culpa, etc. Isso será particularmente importante no período que antecede o Natal de 2022. Em 13 de dezembro, o assessor de mídia Damon Poole advertiu o ministro da Saúde. Regras duras seriam difíceis de serem aplicadas. A resistência já está se formando entre os deputados de outros partidos, Tory nesse caso. Mas Poole tinha uma ideia de como assustar mais as pessoas, com uma nova variante. Vamos assustá-los duramente com uma nova variante. E logo depois, quando vamos usar a nova variante? E qual? Foi usado a variante alfa. Notavelmente, toda a pesquisa atualmente disponível sobre ela não é mais antiga do que 19 de dezembro. Pois, então realmente poucos dias, tá? Mas todas as medidas não foram baseadas em descobertas científicas. A certa altura, o ministro admite abertamente: não existe uma lógica robusta para limitar os contatos sociais a 6 pessoas, para adotar essa mesma medida de qualquer forma. Isso também se aplica ao uso obrigatório nas escolas, que os alunos austríacos também tiveram que suportar. Depois de muita coisa que para frente e para trás, os assessores científicos nas conversas chegaram à conclusão: nem a favor, nem contra o uso de máscaras nos corredores e salas de descanso houve argumentos sólidos. O primeiro-ministro Boris Johnson, no entanto, decidiu a favor da restrição, mas por razões puramente políticas. Ele queria evitar um contraste muito grande com o duro regime do primeiro-ministro escocês Nicola Sturgeon. Aqueles que não cumpriam as regras, às vezes tinham que contar com punições, que os decisores políticos, obviamente, apreciavam. Hancock, uma vez, exigiu que uma mão pesada fosse usada para punir os infratores do lockdown. Como resultado, um casal que voltava de Dubai teve que pagar 20 mil libras, equivalente a 22.434 euros, equivalente a mais ou menos 110 mil reais, o que Boris Johnson comentou como maravilhoso. Um alto funcionário entrou em estase com a introdução de hotéis de quarentena nos aeroportos, nos quais os viajantes de certos países foram trancados. Eu quero ver o rosto dos passageiros de primeira classe que estão em quarentena em uma caixa de sapatos em um hotel do Premier Inn, comentou o secretário de Johnson, Simon Case. Gente, eu fico tão feliz, que nós temos ainda alguns jornalistas que têm a coragem de publicar isso, né? Mas eu me pergunto, onde é que esses jornalistas ficaram nesses tempos? A gente não ouvia de ninguém. Também, agora se escreve aqui, do Daily Telegraph, que publicou onde é que ele se encontrou, esse jornal, durante a época quando nós todos fomos presos, trancados, fiquem em casa. Onde é que eles estiveram? Agora sim, agora que quanto mais começa a gente ver o que realmente aconteceu, todo mundo vai em cima, pulando em cima, novamente. Mas onde é que eles estiveram nesses
2 anos e meio. Nós aqui, nós tivemos constantemente ao seu lado, sempre tentando trazer, enquanto a gente não foi impedido, né? Notícias. Pois bem, gente, onde? Né? Mas, enfim, nós percebemos, nós vimos, nós também tínhamos um seguidor nosso que visitaram a gente, nós comentamos também, que na época eles vieram para cá porque já tinham comprado passagem, tinham que usar por causa da validade, vieram para cá, tiveram que sair de Frankfurt, foram a Frankfurt e lá eles fizeram um teste, ele teve positivo, ele ficou preso 5 ou 6 dias num hotel, num quarto de hotel. Preso, gente. Preso. Sem médico, sem nada. Recebeu a comida na frente da porta. Uma outra seguidora nossa do canal entrou em contato com ele e ajudou-lo a poder conseguir certo tipo de medicamento e também trouxe para ele mais coisas para comer e beber. Né? Essa foi a verdade. Nunca esquecem disso. Nós estamos aqui sempre de novo para relembrá-los dessa importante época que nós vivemos. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu, gente.